É interessante, né? O que teria no nosso café da manhã? Qual produto indígena você pensou? Qual comida indígena poderia ter? E do afro? O que poderia ter? É interessante, né? Agora, quando você fala do afro, você vai para determinadas regiões. Quando você vai fala dos alemães, você vai para outra região. Quando você fala do mineiro que vem para São Paulo, o que você lembra? Esse café da manhã promete. Vocês juram que me devem esse café da manhã? Eu nunca vou esquecer que o que nos une é um café da manhã. Bem, esse é o nosso último conteúdo que, como eu falei para vocês, não vai cair na prova, né? Mas vocês gostam muito e em multiculturalismo, se nada for mudado em termos de conteúdo, é o primeiro conteúdo, trabalhar o corpo. Que corpo é esse? É interessante, né? Quando nós vimos toda a história, ou quando a gente vê toda a história, havia uma diferença muito grande entre pobre e rico. O rico ostentava não só na sua mesa, como no seu corpo também. E a miséria estava no corpo da magreza, que para muitos, além da desnutrição, significava fome. Então era muito chique, vamos dizer assim, você ser gordo. Na realidade, você ostentar o seu corpo. Quando você assiste todas as novelas antigas, presta atenção à hora que você vê exatamente os senhores. Será que eles eram magos? O que será que era a maioria? É interessante também, quando você tinha uma rainha, um nobre, muito magro, se associava a doença. E a mesma coisa quando você tem o câncer, palavra que era um tabu se falar. Não se poderia falar câncer, tinha que se falar aquela doença. E a pessoa emagrecia. E todos falavam, ela está doente. A mesma coisa com a AIDS. E assim foi. Entretanto, depois da guerra, objetivava-se ter comida para todos. Na realidade, a quantidade existe, mas ela não é dividida de forma igualitária. Então, nós continuamos tendo pobreza. Ela não é dividida de forma igualitária. Partes do mundo têm fome de fato. A fome é quando falta de fato, você não tem nada para comer. Então, na realidade, o que acontece depois da industrialização, da globalização, pós-grande Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria? O que acontece? A alimentação começa, independente da qualidade ou não, todos terem acesso. Quanto mais industrializada, mais preço baixo e todos têm acesso. E aí você tem o marketing. E aí você começa a ter duas coisas ao mesmo tempo. O sobrepeso, não mais agora garantido por uma classe socioeconômica, mas se todos podem comer, esse corpo perfeito se modifica. Agora, o corpo perfeito é o magro. E quem passa a ser estigmatizado é o gordo. Hoje nós temos a gordofobia, que é um outro conteúdo que vocês verão como tema no próximo semestre em multiculturalismo. Observem bem, um grupo que outrora significava poder, agora não. E tem uma coisa que mais tarde vocês vão estudar também. O sobrepeso começa a ser medicalizado. Talvez não precisasse nada disso. Talvez essa orientação desse nutricionista. Muitas cirurgias acontecendo. Será que todas eram necessárias realmente? A obesidade a gente sabe que é uma doença.
ela é fisiológica, ela tem as suas consequências. Mas, entretanto, por que a gordofobia? Por que esse estigma? E o que acontece com a criança que tem sobrepeso ou obesa na escola? Será que a partir daí ela começa a sofrer bullying? Quem pode orientar tudo isso? Quem é o profissional? Quem é o profissional que pode orientar? Vocês viram que eu tô com medo, né, gente? Tô com medo. Quem é o profissional que pode orientar, que pode ajudar o professor? A criança tem que entender a diversidade o tempo todo. Um é alto, um é magro, um é mais cheinho, um é mais baixinho. Na realidade, eu tenho que pensar em gostar de mim, ter uma verdadeira percepção do meu corpo. Eu preciso me perceber e perceber a diversidade. Quando você fala em imagem, você também fala em imagem e esquema corporal. A imagem, ela faz parte do seu inconsciente. Inclusive, antigamente, quando se falava em imagem, acreditava-se que era da área da psicologia. E quando você falava em esquema corporal, é que seria realmente da área médica. Hoje, você estuda a imagem e o esquema corporal. Agora, cada um, quanto mais você tem uma percepção do seu corpo de fato, mais feliz você vai ser. Eu tenho vários artigos publicados com alunos de nutrição clínica, onde eles pesquisam o que pensam e se tem algum distúrbio alimentar adolescentes. E uma das coisas que se percebe é que não se tem a noção real do seu corpo e do seu peso. E assim você vai pensando no emagrecimento, pensando no emagrecimento. E olha que momento diferente. Você tem desnutrição, você tem obesidade, você tem distorção de imagem e esquema corporal e você tem distúrbios alimentares. Tudo isso dentro de um grande quadro de globalização. Então, o que acontece, né? Por que apareceu tudo isso? Né? Como é que aparece essa distorção dessa imagem? Em primeiro lugar, de acordo com os estudos e inúmeros artigos, a mídia, ela projeta muito esse corpo belo, esse corpo perfeito, né? Então, o marketing, a mídia, né, ele leva você a querer ter esse corpo, independente da questão da saúde. Aqui que entra o grande papel do nutricionista. Então, esse corpo, você passa muitas vezes a fazer dietas, a ter crenças e de emagrecimento, dietas que na verdade não são reais, são os mitos, exatamente para atingir esse corpo. E é exatamente aí que pode, não é uma regra, entrar para os distúrbios alimentares. E é interessante também que quanto mais você tem esse almoço em família, que é o que prega, né, a antropologia, mais você conhece o costume de todos os familiares. E mais pode contribuir para que não haja o distúrbio alimentar. Mas afinal, né, o que é essa distorção? É interessante que você, na realidade, você tem um sentimento de aumento ou diminuição do seu corpo. Quando você está com uma pessoa com anorexia, é uma doença. Ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um nutricionista, ela precisa de um psicólogo. Na realidade, a distorção é tão grande que quando ela se olha, ela não se vê, na verdade, como ela é. Ela não só imagina 2 quilos a mais,
vai além, porque existe uma distorção total. Eu falei para vocês que a imagem corresponderia exatamente àquilo que você tem no seu imaginário. E ele fica totalmente distorcido. Totalmente. Então, na realidade, você perde esse poder de se perceber. E você entra por um caminho que precisa de ajuda para você retornar. E quando você fala dessa distorção da imagem, ela acontece também com membros amputados, ela acontece através de uma série de coisas, né? Nós estamos falando exatamente na questão de obesidade, de emagrecimento, da sua imagem, dessa diversidade de imagem e esquema corporal, no respeito à diversidade. Como inibir o bullying com relação ao corpo, que é muito alto, que é muito baixo, que é gordo, ou que é muito magro. O nutricionista, principalmente o nutricionista escolar, ele pode mostrar para os professores o quanto essa diversidade de imagem deve ser estimulada nos planos de ensino desses professores. As crianças, quando elas começam a sofrer bullying na escola, elas desistem, elas criam medo, elas não querem mais voltar para a escola. E tem acontecido muito, infelizmente, de acordo com artigo científico, em relação ao sobrepeso, em relação ao obeso. E quando a gente vem para a faculdade, e nessa primeira aula, quando eu trabalho esse assunto, o aluno se coloca. Foi o que ele sentiu. É a verdade, é a realidade. E existe um sofrimento muito grande. A gente não está aqui para ser infeliz e nem para deixar o outro infeliz. Por quê? Né? Então, a gente tem que começar desde pequeno a respeitar a diversidade, a se perceber. Quando existe realmente necessidade de intervenção, você tem o profissional da saúde que vai te ajudar. E essa distorção é você ver totalmente ao contrário daquilo que você é realmente. É você se perceber realmente não sendo você. Ele pode ser de todos os lados. É interessante a gente trabalhar. E o nutricionista, ele gosta muito desse tipo de trabalho, tá? Por quê? Porque quando a pessoa vai se percebendo de fato, ela pode ter um peso totalmente normal, ela é eutrófica. E isso é visto muito nas pesquisas feitas, principalmente pelo jovem. Ou então, os meninos hoje, eles querem ter muito mais massa muscular, eles querem ser maiores, vamos usar um termo inadequado, né? Mas eles queriam ser maiores. O que leva essa questão? Nós sabemos. É a cultura, é o marketing, são as questões televisivas, é aquilo que é considerado mais belo, mais bonito. E faz parte de um contexto. Mas ao contrário disso, você vai encontrar realmente a sua felicidade você se percebendo, é você se aceitando, é você gostando de você. Quantas vezes você já ouviu "você é bonita"? E você respondeu "não, meu nariz é grande, meu orelha é caído"? Por que nós somos tão exigentes conosco? Por que nós olhamos detalhes que muitas vezes ninguém olha? Por quê? A gente olhou alguém que nós consideramos perfeito? O que leva isso ao ser humano? Não é só você. Existe N outras pessoas. E como é que o nutricionista pode relacionar essa questão da alimentação com uma qualidade de vida? Essa questão da qualidade de vida
com a satisfação do seu corpo. Será que nós não podemos mostrar a qualidade do outro? Estou pedindo para mentir. É a qualidade que de repente o outro não consegue ver. É aquilo que ele colocou na cabeça. É aquilo que está no seu imaginário. Você sabe exatamente como é o seu corpo? Você gosta de você? Você se sente bem? Como é que você se sente? Essa qualidade de vida, né? Ela entra tudo isso, né? Essa questão dessa imagem, né? Essa imagem para te dar felicidade, para te dar equilíbrio, para te dar produtividade, estilo de vida saudável, bem-estar, para você poder se desenvolver, para você ter energia. Como é você em todos esses aspectos? Vivemos um momento diferente, né? Esse momento, vocês falaram bastante como vocês estavam se sentindo. Ora, vocês estavam se sentindo tristes, infelizes. Ora, vocês souberam sair dessa com trabalhos manuais, com atividades físicas, com prática de yoga. Temos até professora de yoga no nosso grupo. Eu queria uma coisa dos representantes. Quando nós falamos nas nossas aulas como a gente estava sentindo e está lá escrito no chat, você não consegue fazer um documento nosso? Daquilo que a gente se sentiu triste, daquilo que a gente se sentiu até ferindo o nosso corpo porque nós não estávamos bem conosco mesmo, e daquilo que a gente saiu, as atividades diversas que apareceram, inclusive com relação econômica, fazer bolo para vender para fora. Nós temos dois lados da pandemia, os momentos de baixa e os momentos de sair dessa, que muitos foram colocados por vocês próprios. Eu tenho só orgulho de vocês. Vocês se colocaram muito bem, principalmente quando nós retornamos das férias. Queria aquela aula, né? Para que a gente mais tarde possa conversar sobre esse momento. Profissional da saúde, você tem que pensar nisso. Você não vai ser um blogueiro, você não vai ser aquele que vai vender mitos, que vai vender crenças. Você vai partir daquilo que é a real necessidade do seu paciente e conduzir que ele realmente se perceba quem ele é, como é a sua verdadeira imagem e esquema corporal. E por que ele quer mudar? Você não é psicólogo, mas existe uma série de testes que você pode fazer. Eles são específicos para o nutricionista. Podemos conversar sobre isso também. Muita coisa. A vida de vocês tem muito trabalho pela frente. E vocês vão trabalhar com essa imagem corporal na clínica, na escola, no esporte. Ainda quero fazer o desenho de vocês e quero ver qual a área que vocês irão. Também gosto de fazer isso. Afinal, né, esse meu doutorado que não saiu é em cima de imagem e esquema corporal. No próximo semestre, iniciaremos falando a respeito de imagem. Isso nas turmas que eu for dar aula de multiculturalismo. Não sei ainda quais serão. Se é da Pompeia, se é à noite, se é do Ipiranga, ainda não sei. Ainda não foi atribuída. Mas nós, na disciplina, começamos por esse conteúdo. Essa aula, como eu disse para vocês, não cai na prova, mas eu gosto muito. E sim, quem se interessar, me procure, tá bom? Beijo, beijo. Até a hora da prova.